Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Na Folha de São Paulo, aumento do IOF prejudica tanto o consumidor quanto empresas e deve pressionar a inflação, dizem economistas. Em nova aposta, governo quer financiar programa Auxílio Brasil. E agora o Estadão, prestes a ser leiloada, a Via Dutra deve virar referência de tecnologia em estradas. Após 25 anos sob administração da CCR, rodovia será relicitada e terá inovações como Free Flow e o Wi-Fi em toda a sua extensão. Tudo isso com o desafio de reduzir a tarifa. E no valor econômico, a Alemanha libera de quarentena turistas do Brasil vacinados com Coronavac. O Brasil, assim como a Índia e a África do Sul, estão entre os 14 países que deixarão de ser considerados de alto risco pelo governo alemão. E ainda falando sobre vacinas, um estudo apontou que a dose de reforço da Moderna é eficaz contra as variantes do coronavírus. Os resultados preliminares do ensaio clínico realizado pela Moderna mostram que a dose de reforço e do imunizante modificado por variantes contra a Covid são seguras e aumentam os níveis de anticorpos para todas as cepas do SARS-CoV-2, entre elas a beta, a gama e a delta. Essas cepas têm sido constantemente estudadas e os imunizantes testados. As doses de reforço apresentam resultado na maioria dos estudos. A Moderna realizou um ensaio com mais de 80 pessoas. Os participantes foram divididos em 4 grupos de 20 pessoas e receberam uma dose de reforço original e uma modificada por variantes. Nos resultados, os níveis de anticorpos neutralizantes contra a Covid-19 diminuíram em relação às medições feitas um mês depois de terem recebido o reforço. Nos resultados, eles descobriram que todas as vacinas de reforço testaram níveis aumentados de anticorpos neutralizantes contra o coronavírus. A análise preliminar foi feita com um número pequeno de pessoas e os resultados são baseados em grupos de tratamento que não foram escolhidos de forma aleatória. E olha só, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em 2 endereços da Precisa Medicamentos, na Grande São Paulo. A empresa está sendo investigada por intermediar um contrato do Ministério da Saúde para a compra da vacina Covaxin no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais. A operação foi solicitada pela CPI da Covid e autorizada pelo ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Os agentes da Polícia Federal chegaram no escritório da Precisa Medicamentos por volta das 6 horas da manhã e fizeram o recolhimento de documentos e outras informações que possam ajudar nas investigações. A CPI disse que está tentando obter informações junto à Precisa há bastante tempo e, por isso, precisou solicitar a operação. E nos destaques internacionais, o presidente argentino Alberto Fernandes recebeu duras críticas de sua vice. Ela chegou a pedir publicamente uma mudança no gabinete. Da crise, em uma carta pública, a vice-presidente escreveu: sério que pensam que não é necessário, depois de semelhante derrota, apresentar publicamente as renúncias? As declarações ocorrem um dia depois que 5 ministros considerados próximos de Kirchner apresentaram sua renúncia a Fernandes, que por enquanto não as aceitou. A vice-presidente, líder do peronismo de centro-esquerda, destacou que em várias reuniões com o presidente no último ano, pediu uma mudança de rumo, sobretudo na política econômica. Em recessão desde 2018, a Argentina enfrenta uma crise econômica que foi agravada pela pandemia de Covid-19. Para amenizar os efeitos da paralisação da economia pelas restrições sanitárias, o governo realizou muitas emissões de dinheiro, especialmente no ano passado. E o secretário-geral das Nações Unidas fez um alerta à comunidade internacional nesta sexta-feira ao divulgar um relatório sobre mudança climática. Segundo ele, o mundo segue um curso catastrófico que
provocará um aumento na temperatura média de 2,7 graus até o final do século. Guterres lembrou que as nações se comprometeram a combater as emissões de gases de efeito estufa, mas as promessas vão na direção errada. O documento é uma avaliação dos compromissos dos 191 estados que assinaram o Acordo de Paris sobre o Clima em 2015. Do total de países, apenas 113, que representam 49% das emissões de gases do efeito estufa, atualizaram os compromissos nacionais até 30 de julho, conforme estipulado nos prazos estabelecidos. O relatório prevê que as emissões desse grupo, que inclui Estados Unidos e União Europeia, diminuirão 12% até 2030, em comparação com 2010. Mas Guterres explicou que as contribuições de todos os 191 países em seu conjunto implicam em um aumento considerável de 16% das emissões globais em 2030 em comparação a 2010. De acordo com a ONG Climate Action Tracker, que analisou o relatório, China e Rússia não atualizaram seus compromissos de redução de emissões. O grupo de especialistas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, citado pela ONU, diz que a menos que sejam tomadas medidas imediatas, as emissões podem provocar um aumento da temperatura em torno de 2,7 graus Celsius até o final do século. E olha só, na tentativa de entrar nos Estados Unidos, dezenas de milhares de imigrantes, incluindo muitos haitianos, esperavam nesta sexta-feira debaixo de uma ponte na fronteira sul do país para serem atendidos por guardas fronteiriços. Mais de 10.500 pessoas aguardavam nesta sexta-feira atendimento por parte de guardas fronteiriços em um novo desafio para o governo de Joe Biden. O prefeito da cidade texana de Del Rio, Bruno Lozano, afirmou que grande parte do grupo é formada por haitianos e pediu uma ação rápida do governo, destacando os riscos para a saúde e a segurança que representa o acampamento improvisado. O Escritório de Alfândega e Proteção das Fronteiras dos Estados Unidos afirmou em nota que aumentou sua equipe para enfrentar a situação de forma segura, humana e ordenada. O documento afirma que a grande maioria dos adultos que chegam sozinhos e muitas famílias vão continuar sendo expulsos sob o Título 42 e quem não puder ser enquadrado na norma vai ser colocado em processo de deportação acelerado. No entanto, um juiz federal ordenou ao governo de Biden que não expulse as famílias neste contexto, o que poderia complicar a tarefa das autoridades, que enfrentam há meses fluxos migratórios recordes na fronteira com o México. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana para você.